a voz do Senhor através dos louvores. E agora vamos ouvir a palavra, que o Senhor possa abençoar os abençoados em nome de Jesus. Irmão de Deus, boa noite, paz seja convosco. Não já vi a palavra de Deus. Eu quero aqui me apresentar, eu estou muito aqui meu cunhado Carlos, minha esposa, meu sobrinho Isaac, Sou desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade, toda aquela campina, todos os moradores daquela cidade. E o que era nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra de campina, e viu que a fumaça da terra subia como de uma fornalha. Aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão, tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquela cidade em que Ló habitava. Subiu Ló, Zoar, habitou no monte, e as suas duas filhas com ele. E porque temia habitar em Zoar, habitou numa caverna, e ele e suas duas filhas. Amém? Pode se sentar, irmãos. E antes de eu entrar na palavra, eu só ler o contexto aqui, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, segundo a palavra de Deus, Sodoma e Gomorra fazia parte de um conjunto de 5 cidades palestinas. Sodoma e Gomorra tinha um comportamento sexual perverso, aberrante da sexualidade habitantes. Sodoma e Gomorra era totalmente ligada a todos os tipos de pecados sexuais. Vamos uma reflexão, irmãos. Irmãos, eu quero que você foque nessa noite no versículo 26, amém? No versículo 26 e 17. Amém? A palavra de Deus diz, irmão, um certo homem que tinha sua família, tinha suas filhas, tinha uma esposa, tinha um lar e morava naquela cidade. Uma cidade que todo mundo sabia que era uma cidade, infelizmente, cheia de seus pecados. Mas Ló era um homem, naquela época, era um homem separado, escolhido, era um homem temente e fazia as coisas de Deus diante dele. Só que naquele momento, meu irmão, aquela cidade foi anunciar que deu a destruição. E muitas vezes, irmãos, a gente imagina assim, meu Deus, se a cidade era uma cidade de pecado, era uma cidade errada, por que Ló estava ali? Muitas vezes, irmão, Deus tem plano em nossas vidas, a gente não enxergamos a naturalidade, é o que Deus quer em nossas vidas. Mas só que o Senhor, ao ver que tinha uma pessoa que adorava ele ali, o que o Senhor fez? O Senhor tirou aquela família dali. Lá no versículo 17, abre isso na Bíblia, faça hoje ler. Que o Senhor, ao avisar a família, falou: olha, vou tirar vocês daqui, não pode olhar para trás. O versículo é bem claro: não pode olhar para trás. Irmãos, entenda uma coisa: se aquele momento, a partir do momento que o Senhor falou, avisou para aquela família, ou seja, toda, o que era? Era um aviso para não olhar, que algo ia acontecer. Muitas vezes em nossas vidas, Deus está nos lembrando, Deus está nos mostrando, Deus está nos mostrando aquilo que devemos fazer, e muitas vezes não entendemos a visão de Deus em nossas vidas. Passado o momento do acontecimento, o que aconteceu? Irmão, tem uma coisa: nós hoje, graças a Deus, estamos tementes a Deus, oramos, jejuamos, mas nós temos essa carne ainda. Nós temos essa carne que é o problema das nossas vidas. Para quem é casado, aí sabe como é que funciona. A igreja hoje, em modo de dizer, igreja geral, poderia hoje estar cheia de gente para cultuar, para adorar, para buscar. Mas sabe qual é o problema, irmão? Não é a vontade da carne, é a vontade de Deus. Ninguém quer caminhar. Mas quando o Senhor mostrou para aquela família, mostrou para ela: olha, não olhes para trás. Irmãos, a nossa vida aqui nessa terra é muito complicada. Nós estamos em
vou repetir aqui, mas a nossa carne impulsiona. É a coisa que Gálatas, bem claro, o Espírito conquista a carne contra o Espírito. A nossa carne é um problema em nossas vidas, quando você não está com vigilância, você não entende, não escuta a voz de Deus, você não entende que Deus está te avisando, ou em sonhos, ou em revelações, ou irmão te falando, ou irmão te orientando. Muitas vezes a gente não entende o que o Senhor quer mostrar para nós. Pensa um pouquinho. A hora que você abriu os seus olhos até agora, quem tem guardado a nós? Quem que o Senhor tem nos livrado? Nós não somos um cavalo, só ia para frente, só ia para a direita, esquerda, vai para trás. E muitas vezes, irmãos, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso dizer, você pode estar virando, mas está só espiritual. Muitas vezes, irmãos, a nossa atitude traz características, problema em nossas vidas. O mês é o mês das mulheres que Deus fala. Tantas mulheres, irmãos, quer ver? Não precisa responder. Eu creio que muitas mulheres vão orar para as mulheres. É, irmãos? Nesse momento, tem mulheres que estão apanhando, juízes judiadas. Tem momento, nesse momento, tem mulheres que estão chorando. Você acha que Deus queria isso, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Ele era olhar para o alvo. Cristo. Quando a mulher de Ló, sabendo que o problema, se ela olhasse para trás algo ia acontecer, ela não se preocupou, não. Ela se preocupou em olhar. A Bíblia não relata claramente, é um dos que eu entendo, se é para bens materiais ou para os dias da vida. Irmãos, entenda uma coisa: nós nessa terra temos o privilégio de estar na igreja, ter um pastor, ter as irmãs que cantam. Mas entenda uma coisa: a nossa vigilância não é simplesmente você, opa, hoje eu vou fazer isso. Não, irmão. A nossa vigilância é entender, se nós não tiver a presença de Deus na nossa vida completamente, qualquer coisa é um motivo de você ter parar, é um motivo de você desviar, é um motivo de você olhar para trás. Opa, lá atrás está muito melhor que hoje. A palavra de Deus, irmão, não é para trazer só bens materiais, não. A palavra de Deus, aqui a igreja, em geral, aqui é uma aprendizagem, aqui é uma preparação espiritual, porque lá fora que devemos pregar a palavra, é lá fora que devemos mostrar quem somos nós. É onde que vem a dificuldade, porque lá fora eles não estão preocupados com Jesus, eles não estão preocupados com o homem, ou melhor, não estão preocupados com Deus, estão preocupados em satisfazer a vontade da carne. Oh, irmãos, Jesus passou por essa terra, Jesus passou por este lugar, e tem pessoas que falam que Jesus teve filho, que fez isso e aquilo. Aquela coisa, irmãos, se Jesus não amasse, não tivesse um propósito, pastor, em nossas vidas ainda, não estaremos aqui não. Nós estamos aqui nessa terra, não que somos merecedores. Deus está nos dando oportunidade. Esqueça o ímpio. A maioria dos escândalos que acontecem dentro dos ministérios, o que é? É porque o homem, ele não entende que a nossa vigilância é 24 horas, é pouco. Os anciões oram 24 horas ali, adorando, glorificando Deus, que era pouco. Quando nós cantamos, adoramos o Senhor, nós estamos preparando para um dia, quando a gente estiver na presença de Deus, vamos estar lá com os anciões, ou seja, os homens adorando, buscar a presença de Deus. As pessoas hoje estão levando o Evangelho como se fosse uma brincadeira. Mas, irmãos, Ló, não se olhar para trás, a minha vida lá atrás, um foi bom, o outro foi ruim. Mas o foco principal de ser chama carne. Graças a Deus, tenho 28 anos de casado. Está aí meu cunhado aí, ó. É fácil? Não. Não é fácil. É fácil, irmãos, se viver só ali, ó, santo, não é.
tem as nossas falhas, nossas dificuldades, mas quando você começa a focar na palavra, você começa a ver que esse momento da fraqueza, da vontade de chutar o balde, da vontade de se opa, aí vem na palavra. Temos vários ministérios, várias placas, mas o resumo é um só: Cristo, avante, louvando, glorificando, adorando o nosso Deus. É procurando, por mais que esteja altos e baixos, nos cuidar da nossa família. Hoje o mês é um mês especial, né? É o mês das mulheres. Bendito seja o nome de Jesus, glória a Deus nas alturas. Ao mesmo tempo é triste, porque quando o Senhor ali abençoou ali Adão, a varoa, foi para quê? Não vai trabalho. O que está acontecendo hoje com as mulheres? É triste. É triste. É uma comemoração triste. Então, irmãos, o que eu quero fazer nessa noite? Nunca perde em obedecer. Por mais que falhou, irmão, clama ao Senhor. Senhor, tem de misericórdia, me ajuda. Muitos evangélicos hoje estão com desculpa, afastando a presença de Deus por pecado. Irmão, se Deus quisesse todo mundo certinho, tinha feito todo mundo certo. O livre-arbítrio, irmão, quer dizer, ou você vai, ou você fica. Ou você fica, ou você vai embora, aonde cada um ia colocar eles, ou então você tem um Sodoma e Gomorra. A realidade é essa. Deus não vai proibir ninguém de fazer nada, não. Está aqui o pastor, líder do ministério, né, abaixo de Deus, liderando tudo. Mas o vacilo dele, ele sabe que Deus vai cobrar sobre nossas vidas. Como eu falei, irmãos, a igreja poderia estar lotada hoje. Para a vontade de Deus, não é questão de gente, não. Adorando a Deus, porque, irmão, quando você levantou da cama, o Senhor te ajudou. Quando você levantou da cama, Deus te deu ar. E muitas vezes as pessoas acham que Deus é só uma figurinha, que Deus é uma coisa qualquer. Irmãos, nós temos o privilégio de adorar a Deus, de ter a oportunidade de uma igreja. Sabe por quê, irmãos? Por mais pecadores e falhos somos, Deus tem entrado no nosso coração aonde que muitos não querem entrar. Se aqui, ó, se a esposa de Ló tivesse ouvido o que o Espírito diz às igrejas, ela estaria conseguindo hoje. Então, irmãos, o que eu quero fazer nessa noite, porque ele está acabando ali, nunca desiste desse Deus vivo. Aleluia. Seja o que for, irmão, eu faço tirando comigo. Seja o pecado que for, vai ter consequência? Vai. Todo pecado dá mais carne que consequência. Mas nunca desiste do Deus vivo. Aleluia. Porque um dia, irmãos, tudo vai ficar aí. Tudo. Essa carcaça aqui vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Essa igreja, vamos falar igrejinha, né? Essa igrejinha um dia, alguém vai tentar bater a porta, aquele pastor que vai voltar, a sua esposa, não vai estar aqui mais. Bendito seja o nome de Jesus. É começar a pensar nos momentos bons de Deus nas nossas vidas. É onde isso tem sustentado, irmãos. Infelizmente, irmãos, pessoas estão usando o Evangelho, pessoas estão explorando o Evangelho, e pessoas estão dormindo aí fora. Pessoas estão passando fome aí fora, fome mesmo, das coisas de comer, fome espiritual. Hoje nós, a empresa que trabalhamos, tem dificuldade para ver o Evangelho, porque as coisas estão fechando. Não pode isso, não pode aquilo, não pode falar aquilo, tinha isso, aquilo. Eu falo que quando eu trabalhei aqui nas empresas de cima aqui, tinha um momento de oração, acabou, não está tendo. O Evangelho está fechando, irmãos. Se hoje nós temos oportunidade aqui, ó, é pela misericórdia de Deus. Devagarzinho a Bíblia, estão deixando de lá, sabe por quê? Na internet, as coisas estão começando aí, ó. Tudo eletrônica, irmãos. Permanece aí. Não olha para trás, não vê o que Glória a Deus, glória a Deus. Não olha aquilo que já foi bom, foi ruim, não.
vai na obediência, vai no caminho. Glória a Deus. Irmãos, Deus fala com a gente. Irmãos, a pessoa falar que Deus não fala porque ela não está fazendo nada. Às vezes, irmãos, a gente ouve o louvor de harpa, a gente sente a presença de Deus, a gente sente o som de Deus. Irmãos, o que vai sustentar nós é você permanecer na essência de Deus. Aí você fala assim, é difícil falar fora, é difícil falar, vai complicar mais ainda. Irmãos, abra a mente um pouquinho agora. Tem irmãos que neste momento estão morrendo pelo Evangelho. Tem irmãos, isso é festa de outubro, das missões. Tem irmãos que neste momento estão passando fome. Tem que pegar o Evangelho. Nós estamos falando aqui, ó, vaguinha, tomar. Então, irmãos, valoriza aquilo que Deus deu na sua vida. Tocar o instrumento, pregar a palavra, passar pano, é bênção de Deus. Está ali na entrada. Isso, irmãos. Eu quero que hoje Deus opere maravilha no sentido assim, de renovação, de restauração. Não adianta ficar acumulando, porque repete. Não, irmãos. Não é impressionar ninguém, não. Se você quer ser impressionado, palavra. Aqui, ó. Palavra. Traz essência. Para mais os casados, que estão casados aí, ó. Nós estamos casados. Mas trazer a palavra. Para nós podermos vivermos. Os jovens estão aí que não casou. Procura caminhar na presença de Deus. A igreja que temos, ou melhor, vocês têm, eu sou o membro aqui, dá valor. Que amanhã pode ser tarde. Irmãos, a cada ano que passa, o carnaval está florando. A cada ano que passa, aquilo que você menos esperava está acontecendo. Sabe por quê? As pessoas estão perdendo a essência de Deus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Sabe por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Um ponto que dava beleza de Deus. Hoje, irmãos, o mundo ainda não acabou porque existe graça de Deus. Existem pessoas ainda que têm se resgatado por Deus. Eu fico triste, irmãos, quando eu vejo uma pessoa que eu não de pregar, de evangelizar, fazer isso aqui, pastor, mas só vai para o status. Quem dera, se eu pudesse dar meio da gratidão com autoridade, no dom da palavra, para poder anunciar a palavra de Deus. Pessoas que têm o microfone lá no alto, lá quando ele anunciando, irmãos. Valoriza. Agradeça a Deus por ter mais. Mulheres, eles tiraram um beijo para vocês, dispostas a vencer essa mulher guerreira. Não desiste. Não desiste. Caminha sempre, né? Então, irmãos, que Deus possa cada dia abençoar vocês. Vocês continuam nessa unção, nessa busca, e não desista nunca. E ela lembra que essa mulher, ela foi no estado de sal, porque ela não obedeceu à voz de Deus. Ela não obedeceu o marido dela. Ela não obedeceu o que foi avisado, irmãos. E muitas vezes as nossas vidas, muitas vezes dá erro, porque não obedecemos a voz de Deus. Irmãos, você precisa ser um santão para você ouvir a voz de Deus, irmão. É fácil para você dar ouvido à instrução de Deus. A palavra de Deus, irmão, às vezes as pessoas falam, irmãos, a palavra de Deus é você lê a palavra. O pastor vai estar lendo, vai dar um estudo dominical, mas se você não tiver a prática da leitura, se você não começar a enfrentar, mas olha, eu não entendo, irmãos, eu já li a Bíblia 2 vezes até hoje, eu não entendo nada, sabe por quê? Cada dia vai te renovar, cada palavra que você lê vai te renovar, aleluia, vai te restaurar, aleluia, vai te encher, amém, irmãos? Bem, irmãos, querido Deus, amado Pai, quero agradecer, Senhor, pela oportunidade.
sou nada, sou pó, cinza, mas que a palavra do Senhor possa entrar em cada coração nessa noite, trazendo, meu Pai, aquela se teve um vazio que possa encher, se teve, meu Pai, uma dificuldade, um pecado que possa cair por terra, se alguém tem desobediência que passa a obedecer, Senhor, se alguém, meu Pai, nessa noite está com um problema, meu Pai, entra, meu Pai, nessa causa, Senhor, porque Deus começando de mim, meu Pai, eu preciso do Senhor, eu sou dependente do Senhor, sem o Senhor eu não sou nada, meu Pai. Então abençoe o pastor desse ministério, abençoe a família dele, abençoe, meu Pai, essa obra, abençoe cada obreiro desse ministério, abençoe cada um nessa noite, meu Pai. Assim eu te louvo e te agradeço, obrigado pela oportunidade, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a paz de Jesus. Amém. Glória a Jesus.